Com os nossos analistas, quais são as informações que eles têm agora cedo, para além do debate, que eles sempre ficam lá assim, não, porque de fulano estava cheio o ambiente, não, porque de fulano estava vazio, não, porque conseguiu engajar mais, conseguiu engajar menos. Vamos entender aqui o que as campanhas estão pretendendo, de que maneira conseguiram empacotar toda a mensagem deste domingo? Clarissa, começando contigo, podemos dizer que tanto as campanhas de Lula quanto a de Flávio apostam na nostalgia de pegar um pouco assim do brilho do passado, o romance do passado, para pautar aqui esse momento e tentar uma eleição ou reeleição? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para os meus colegas. Bom dia para todo mundo que está aqui no Live CNN nesta manhã. Elisa, ficou muito evidente ali, né, um movimento dos dois lados, tanto do lado do presidente Lula quanto do lado de Flávio Bolsonaro, de voltar um pouco às origens nessa largada da campanha presidencial. Largada oficial, né, porque a gente sabe que a corrida eleitoral já está na rua há bastante tempo, mas só a partir de agora é que eles podem efetivamente pedir voto. Então o jogo muda um pouquinho a partir deste momento. O que a gente viu acontecer no fim de semana? O presidente Lula cumpriu aquele script que a gente já vinha adiantando desde a época da convenção, em que ele faz ali toda uma encenação nostálgica para a largada da campanha num lugar que é emblemático para a história do PT e para a história política do presidente Lula, que é o estádio da Vila Euclides. Então, estádio lotado, com um monte de gente levado de ônibus para lá, porque não é um movimento espontâneo, aquilo foi organizado, orquestrado, para dar aquele efeito, aquela lembrança do passado, porque tem um entendimento dentro da campanha do presidente Lula de que é preciso apresentar essa trajetória, essa história dele, principalmente para um eleitor mais jovem. E fez ali um discurso bastante emocional, né? Como a gente já esperava, aproveitando tanto o ambiente em que ele estava, quanto o momento da campanha, em que ele tenta conquistar um eleitorado que está lá mais resistente, aquele cara do meio do caminho que não decidiu ainda em quem vai votar. Então ele fala um pouco para os convertidos, mas fala também para aquele eleitor que não conhece tão bem a sua história. No campo bolsonarista, a gente viu um movimento que tem um pouco disso, mas de uma forma diferente, né, Elisa? Flávio Bolsonaro, ele foi para Copacabana, que é um local que, além de ser berço político do bolsonarismo, né, afinal de contas a carreira política da família Bolsonaro se iniciou lá, além disso, tem ali uma simbologia muito grande pelos grandes discursos que Jair Bolsonaro já fez ao longo do seu governo, muitos deles extremamente duros, com ataques ao Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Então ele volta para aquele local emblemático também, usando inclusive uma camiseta muito parecida com aquela que Jair Bolsonaro usava quando foi esfaqueado em Minas Gerais. Então também faz tem essa ideia de remeter ao passado, relembrar de onde vem o bolsonarismo e de onde vem Flávio, com uma diferença grande ali. Ele tenta também, no seu discurso, na minha visão, dizer um pouco a que ele próprio veio, né? Eu não sou só aqui uma tentativa de substituto do meu pai, né? Então não é só a semelhança física que vai aqui cobrir o buraquinho na urna. Ele tenta se apresentar como uma pessoa viável para o cargo, dizer que está preparado para o cargo. Então eu vi muito desse empenho no discurso de Flávio Bolsonaro. Me chama muito a atenção, só para arrematar, assim, o ponto da segurança pública, todo mundo falou muito disso no fim de semana, que embalou as duas campanhas, mas no caso de Flávio, com um tom extremamente duro. A declaração que a gente deu agora há pouquinho, que ele dá depois, fora do palanque, é muito forte. Vamos descer o cacete em vagabundo, assim, de uma truculência muito grande, denotando que o discurso dele para a segurança pública vai sim ser extremamente pesado. É castração química, é redução da maioridade penal e é cacete em vagabundo. Então, não é simplesmente uma ideia de encampar uma bandeira histórica do bolsonarismo. Eu tenho a impressão de que ele vem com uma ideia de ter muito mais rigidez nesse discurso, que beira um pouco a agressividade em relação à forma como ele pretende tratar esse tema. Nós estamos aqui trazendo para vocês tudo aquilo que foi dito, né? Parte do que foi dito, mantendo ali o mesmo tempo para cada um dos candidatos.